Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Amanda. Destruída por um relacionamento tóxico. Eu nunca vou esquecer o dia em que pisei em Curitiba pela primeira vez. O vento gelado cortava meu rosto como se quisesse me avisar que ali nada seria fácil. Para uma pernambucana acostumada ao calor, ao riso espontâneo das pessoas e ao cheiro de mar que parecia sempre acompanhar a brisa, o frio cinzento daquela cidade foi um choque imediato. Eu tentava sorrir, segurar firme minha mala, acreditar que estava começando um novo capítulo da minha vida. Mas no fundo, o vazio dentro de mim já gritava. Deixar Pernambuco não foi simples. Eu cresci cercada pelo aconchego da família, pela música dos cultos da igreja, pelas vozes conhecidas do bairro que sempre me lembravam que eu fazia parte de uma comunidade. Cada esquina guardava uma memória. A pracinha onde eu brincava quando criança, a padaria com cheiro de pão fresco pela manhã, as ruas iluminadas por um sol quase sempre generoso. Tudo isso ficou para trás quando decidi seguir Léo. Ele dizia que o futuro estava em Curitiba, que lá ele teria oportunidades melhores, que seria o começo da vida que Deus havia preparado para nós. E eu, apaixonada e cheia de esperança, acreditei. Na rodoviária, quando desembarquei, percebi logo que ali nada tinha o calor humano que eu conhecia. As pessoas andavam apressadas, olhavam pouco umas para as outras, cada uma mergulhada em seu próprio mundo. Me senti invisível. Léo me abraçou. Disse que agora tudo seria diferente, que precisávamos ser fortes, mas dentro de mim algo sussurrou. Você está sozinha. Era como se Deus tivesse me levado para um deserto, mas sem sol, sem areia, apenas concreto e frio. No começo tentei ver tudo como aventura. As ruas largas, os ônibus que cortavam a cidade, o cheiro de pinhão no inverno. Mas a cada dia que passava, sentia a falta de algo que não podia ser substituído. O abraço da minha mãe, o riso das minhas amigas, o som das músicas nordestinas ecoando pelas casas vizinhas. Em Curitiba, o silêncio era pesado, quase sufocante. Até a própria cidade parecia me dizer que eu era uma estrangeira, que aquele não era o meu lugar. Eu me perguntava se tinha feito a escolha certa. Muitas noites chorava escondida, encolhida embaixo das cobertas, pedindo a Deus que me desse sinais de que estava no caminho certo. Mas no fundo, eu sabia. A escolha não tinha sido feita por fé, mas por medo de perder Léo. Eu acreditava que sem ele, não teria futuro. E foi assim que a dependência começou a se formar, silenciosa, enquanto eu me afastava de tudo o que me dava identidade. A cada esquina desconhecida, a cada rosto indiferente que cruzava comigo, meu coração se retraía mais. Era como se eu tivesse aberto mão da minha essência, das minhas raízes, em troca de uma promessa que já mostrava rachaduras. Mesmo assim, eu insistia em acreditar, porque para uma jovem evangélica criada em um lar simples, o amor parecia sempre ser uma missão. Carregar a cruz, suportar as dores, esperar a vitória no fim. Só que ninguém me disse que, às vezes, o chamado que parece vir de Deus pode ser apenas o eco do nosso próprio desejo. Eu estava ali, em uma cidade estranha, tentando começar uma nova vida, mas já sentia que a Amanda que chegou não era mais a mesma que havia partido de Pernambuco. E eu nem imaginava que esse seria apenas o primeiro passo rumo à maior dor da minha vida. Ethel. No início, eu acreditava que estava vivendo uma história de amor, como aquelas que as meninas da minha igreja sonhavam em ter. Léo era atencioso, sabia falar palavras doces, me ligava antes de dormir, dizia que eu era a resposta das orações dele. Cada mensagem que chegava no meu celular me fazia sorrir. Cada palavra de carinho parecia um selo de confirmação de que Deus realmente havia nos unido. Mas o que eu não percebi, ou talvez não quis enxergar, era como esse amor começava a se transformar em algo maior do que eu. Eu não via mais as minhas próprias escolhas, apenas as dele. Se ele dizia que não gostava da minha roupa, eu trocava. Se ele reclamava do tom da minha voz, eu falava mais baixo.
Se ele sugeria que eu deixasse de sair com alguém, eu obedecia. Chamava isso de cuidado, de zelo, mas a verdade é que já não tinha clareza se era amor ou se era medo de perder. Aos poucos, passei a sentir que não existia Amanda sem Léo. Eu me olhava no espelho e, em vez de enxergar quem eu era, pensava em como ele me veria. Era como se cada gesto, cada palavra, precisasse ser filtrada pelo olhar dele. Eu não queria decepcionar, não queria causar briga, não queria sentir aquele silêncio pesado que ele lançava quando se irritava comigo. Eu confundia o controle com demonstração de amor, como se todo esse peso fosse apenas o preço de ser amada. E eu dizia para mim mesma: se ele se importa tanto, é porque me ama de verdade. Esse pensamento me mantinha presa. A cada atitude de desconfiança dele, eu interpretava como prova de afeto. Era como se ele fosse o centro da minha existência. E eu, satélite girando em torno de um sol que já começava a queimar. Houve momentos em que tentei justificar para os outros. Quando minhas amigas perguntavam por que eu sumia, eu dizia que estava ocupada com a vida nova em Curitiba. Quando minha mãe ligava, preocupada, e percebia minha voz mais triste, eu falava que era só o frio, que estava difícil me acostumar. Mas no fundo, eu já sabia que havia algo errado. Só não tinha forças para admitir. O problema é que a dependência não chega de repente. Ela vai se construindo em pequenos gestos, em pequenas concessões, até que você não sabe mais onde termina a sua vontade e começa a do outro. Foi assim comigo. A cada sim que eu dava para agradar Léo, um não para mim mesma ficava escondido. E no fim, já não restava muito de quem eu era. Eu achava que estava sendo madura, que amar era isso, abrir mão, ceder, se moldar ao outro. Acreditava que Deus estava me testando, me ensinando a ser paciente, submissa, a lutar pelo meu relacionamento. Mas o que eu realmente estava aprendendo era a me anular. Essa confusão entre amor e dependência foi me levando a um buraco silencioso. Eu não percebia, mas estava ficando viciada em migalhas de afeto, em desculpas esfarrapadas, em promessas vazias. Eu esperava ansiosa cada gesto de carinho, como se fosse uma prova de que ainda valia a pena. E ignorava todo o resto. Os olhares duros, as palavras frias, o distanciamento que aumentava a cada dia. O pior é que eu acreditava que sem ele eu não teria nada. Eu havia deixado minha terra, minha família, meus amigos. Tudo estava em Curitiba porque ele estava em Curitiba. Se ele fosse embora, o que restaria de mim? Essa era a pergunta que eu não queria enfrentar. E foi assim que descobri a face mais cruel da dependência. Ela não prende apenas ao outro, mas a ideia de que você não é capaz de viver sozinho. Eu tinha confundido amor com necessidade, e necessidade com sobrevivência. E quando isso acontece, você já não tem forças para sair, mesmo quando a dor começa a sufocar. Naquela altura, eu já não amava Léo apenas. Eu dependia dele para existir. E esse foi o maior erro da minha vida. Eu sempre pensei que as discussões fossem a pior parte de um relacionamento. Os gritos, as acusações, o peso das palavras ditas no calor da raiva. Mas com Léo, aprendi que o silêncio podia ser ainda mais cruel. Não o silêncio da paz, aquele que vem depois de um abraço ou de uma oração, mas o silêncio frio, calculado, que se tornava uma prisão invisível dentro de casa. Quando Léo se calava, não era por acaso, era uma forma de castigo. Ele podia passar dias inteiros sem dirigir uma palavra a mim, mesmo estando no mesmo ambiente. O barulho da TV preenchia a sala. Os pratos se batiam na pia, mas nenhuma palavra dele rompia aquele gelo. Eu tentava puxar conversa, fazer perguntas simples. Você vai querer jantar agora? Como foi no trabalho? Mas ele me olhava de relance, como se eu não existisse, como se eu fosse apenas um móvel a mais naquele apartamento pequeno em Curitiba. Esse silêncio doía mais do que qualquer grito. Porque o grito, pelo menos, ainda era um sinal de que eu estava ali, que minha presença provocava alguma reação. Mas o silêncio era o apagamento total.
Eu me sentia transparente, descartável, como se minha voz não tivesse valor. E ainda assim, eu continuava tentando, insistindo em agradar, em arrancar dele uma palavra, um olhar. Eu preparava a comida do jeito que ele gostava, deixava a casa impecável, escrevia bilhetinhos com versículos da Bíblia para deixá-los perto da cama. E nada. O silêncio continuava. Eu passava noites em claro, chorando baixinho para não incomodar, me perguntando o que eu tinha feito de errado. Será que falei demais? Será que fui impaciente? Será que não fui a mulher que ele esperava? O pior é que quando finalmente ele quebrava o silêncio, era com uma frase curta e fria, como se eu fosse culpada pelo distanciamento dele. Você sabe por que estou assim? Só isso. Sem explicação, sem diálogo, sem chance de defesa. Eu me via obrigada a pedir desculpas sem saber exatamente pelo quê. Aquele silêncio virava uma chantagem emocional, uma arma invisível que me mantinha presa. Na igreja, eu sorria. Dizia para as irmãs que estava tudo bem, que o casamento era um desafio, mas que Deus estava nos moldando. Por dentro, eu estava sendo consumida. Cantava hinos de vitória com a boca, mas no coração só havia derrota. Porque não era só a voz dele que eu não ouvia mais. Era a minha própria voz que começava a desaparecer. E quanto mais ele se calava, mais eu me calava também. Aprendi a andar na ponta dos pés dentro de casa, a falar baixo, a medir cada gesto para não provocar uma nova onda de silêncio. Era como viver ao lado de um fantasma que tinha o poder de me assombrar mesmo sem dizer nada. Lembro de uma noite específica. Estávamos voltando da igreja e eu comentei algo simples sobre a pregação. Achei bonito quando o pastor falou sobre o perdão. Ele não respondeu. Olhou para frente e seguiu dirigindo, sem sequer mover os lábios. O silêncio se prolongou durante todo o caminho, até chegarmos em casa. Entrei no quarto, sentei na cama e chorei em silêncio também. Era como se meu pranto fosse o reflexo do que ele me impunha. Naquele momento, percebi que o silêncio tinha poder de moldar quem eu era. Eu já não ria alto como antes. Já não falava com entusiasmo sobre meus sonhos. Comecei a acreditar que talvez fosse melhor assim, que falar menos era uma forma de manter a paz. Mas não era paz. Era submissão forçada. Era medo. Era destruição lenta. O silêncio que Léo me impunha não era apenas ausência de som. Era ausência de respeito, de afeto, de humanidade. E foi esse silêncio que, pouco a pouco, começou a matar a Amanda que eu conhecia. Não de uma vez, não com violência física ou palavras duras, mas com o peso sufocante de não ser vista, não ser ouvida, não ser considerada. Hoje eu sei, o silêncio pode ferir mais do que palavras, porque enquanto as palavras machucam por um instante, o silêncio corrói por dentro, dia após dia, até não restar mais nada além de um vazio doloroso. E foi nesse vazio que eu comecei a me perder. Desde pequena, a fé foi o alicerce da minha vida. Cresci ouvindo os hinos da harpa cristã, ecoando pelas ruas de Pernambuco. Participei de cultos embaixo de sol quente, de vigílias onde o som dos louvores se misturava com o canto dos grilos na madrugada. Para mim, Deus sempre foi abrigo, e a igreja, meu porto seguro. Quando cheguei em Curitiba, foi a fé que me manteve de pé nos primeiros dias de solidão. Eu chorava escondida no quarto, mas no domingo levantava cedo, vestia meu melhor vestido e ia para o culto. Ali, entre orações e louvores, eu sentia que ainda havia um fio que me ligava à minha terra, à minha essência. A presença de Deus parecia me abraçar, me lembrar que eu não estava completamente perdida. Mas o mesmo lugar que me dava força também começou a se transformar em uma prisão. Léo sabia disso. Ele conhecia minha devoção, minha necessidade de agradar a Deus, e usava isso contra mim. Quando eu questionava suas atitudes, ele respondia com frases que me cortavam por dentro. Você precisa ser submissa, Amanda. A Bíblia manda a mulher honrar o marido. Essas palavras se tornavam correntes invisíveis. Eu não queria desobedecer à palavra,
Não queria ser vista como uma esposa rebelde. Então, engolia o choro, abaixava a cabeça e aceitava. Era como se eu acreditasse que suportar o sofrimento fosse parte do meu chamado como cristã. A cada sermão sobre paciência, eu pensava que era comigo. A cada mensagem sobre suportar tribulações, eu achava que Deus estava me pedindo para aguentar. Minha Bíblia, que antes era fonte de esperança, passou a ser lida com olhos pesados de culpa. Eu buscava respostas, mas só encontrava justificativas para continuar presa. Certa vez, em um culto de ceia, lembro que o pastor pregou sobre o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Eu segurei firme a taça de suco de uva e as lágrimas escorriam enquanto eu dizia para mim mesma: então é isso, preciso suportar. Mal sabia eu que estava distorcendo o sentido verdadeiro do amor, trocando o sacrifício de Cristo por um sacrifício do meu próprio valor. A religião que deveria me libertar começou a me aprisionar. Eu usava a fé como muleta para justificar as traições, os silêncios, os controles de Léo. Orava todas as noites: Senhor, transforma o coração dele, faz dele um homem de Deus de verdade. Eu acreditava que meu sofrimento era temporário, que fazia parte de um processo maior. Mas com o tempo, percebi que minhas orações não mudavam Léo. Elas mudavam a mim, e não para melhor. Eu me tornava mais fraca, mais conformada, mais disposta a aceitar o inaceitável. A fé que sempre me deu força agora parecia me afundar ainda mais. Um episódio marcou esse conflito dentro de mim. Depois de uma discussão, Léo saiu de casa e ficou 2 dias sem dar notícias. Quando voltou, trouxe flores e disse: Deus tocou no meu coração, eu vou mudar. Eu acreditei. Eu queria acreditar. Oramos juntos naquela noite, e eu chorei, convencida de que minha perseverança finalmente seria recompensada. Mas 2 dias depois, o ciclo recomeçou. E assim foi por meses. Eu usava versículos como remendos em feridas abertas, mas nunca me permitia encarar a verdade. Eu não estava vivendo o Evangelho, estava sendo manipulada por uma distorção dele. O Evangelho que liberta tinha se transformado em uma prisão emocional, onde cada versículo era usado como corrente e cada oração como um pedido de forças para continuar sendo escrava de uma falsa submissão. Hoje eu entendo. Deus nunca quis que eu fosse destruída em nome de um relacionamento. A fé não é desculpa para suportar abusos, e a igreja não é lugar para legitimar o silêncio diante da dor. Mas naquela época, perdida entre culpa e esperança, eu não conseguia ver. Eu estava presa entre o refúgio e a prisão, e não sabia qual dos dois prevalecia. E foi nessa confusão que continuei vivendo, acreditando que estava sendo fiel a Deus, quando na verdade estava apenas me perdendo de mim mesma. Havia uma manhã em Curitiba que nunca saiu da minha memória. O inverno parecia não terminar, o vento entrava pelas frestas da janela e eu já não tinha energia para levantar da cama. Levantei devagar, arrastando os pés até o banheiro. Quando acendi a luz e encarei o espelho, algo dentro de mim desabou. Eu não me reconhecia. O rosto que me olhava de volta não era mais o de Amanda, a jovem sorridente de Pernambuco, cheia de vida e fé. Era um rosto pálido, com olheiras profundas, marcado por noites em claro e lágrimas escondidas. Os olhos que antes brilhavam estavam apagados, sem cor, como se a esperança tivesse sido arrancada deles. O cabelo, que eu sempre gostei de arrumar para os cultos, estava sem vida, caindo nos ombros como se pesasse toneladas. Fiquei parada ali, encarando aquele reflexo, e me perguntei: em que momento eu deixei de ser eu mesma? As lembranças me atropelaram. Lembrei da menina que dançava descalça no quintal em Pernambuco, rindo alto com as amigas. Lembrei da jovem que cantava nos cultos com a voz firme, acreditando que o futuro seria uma promessa de bênçãos. Lembrei da Amanda que tinha sonhos: estudar, viajar, formar uma família sólida. Todas essas versões de mim estavam desaparecendo,
apagadas pelo peso de um relacionamento que sugava cada gota de quem eu era. Naquele momento, diante do espelho, percebi que não era apenas o corpo que estava cansado. Minha alma estava exausta. Eu havia me tornado sombra, alguém que vivia em função do humor de Léo, da aprovação dele, das migalhas de afeto que ele distribuía quando queria. Meu riso já não era meu. Minhas roupas não eram minhas escolhas. Até minha fé parecia moldada pelo que ele queria que eu acreditasse. Comecei a chorar. Mas não era um choro leve, de alívio. Era um choro pesado, convulsivo, que parecia trazer para fora toda a dor acumulada nos últimos meses. Segurei na pia para não cair, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Eu me vi frágil, quebrada, completamente destruída. E a pergunta que ecoava na minha mente era simples e brutal. Vale a pena continuar? Eu não falava apenas do relacionamento, mas da vida. Porque quando a gente perde a si mesmo, a existência perde o sentido. Eu sentia que estava morrendo por dentro, mesmo ainda respirando. Era como se o frio de Curitiba tivesse congelado meu coração. Lembro que naquele dia tentei me arrumar para a igreja. Passei batom, arrumei o cabelo, vesti um vestido florido que tinha trazido de Pernambuco. Mas quando voltei ao espelho, o contraste foi cruel. O batom não escondia a tristeza, o vestido não devolvia a alegria, e o cabelo arrumado não apagava o vazio dos olhos. Eu estava enfeitando um corpo que já não tinha vida dentro. Foi então que percebi a profundidade do que estava vivendo. Não era apenas sobre um homem que me traía ou me controlava. Era sobre o fato de que eu estava deixando de existir. E isso talvez fosse a pior forma de morrer. Continuar respirando, mas sem identidade, sem essência, sem voz. Naquele dia, fechei a porta do banheiro e me ajoelhei no chão frio. Orei. Mas não foi uma oração bonita, com palavras ensaiadas. Foi um grito sufocado. Deus, me devolve. Eu não sei onde estou, não sei quem sou. Só sei que não posso continuar assim. O silêncio do quarto foi a resposta imediata. Mas de alguma forma, ao colocar minha dor diante de Deus, senti que algo se movia dentro de mim. Não era libertação ainda, nem coragem suficiente para romper. Mas era como se uma semente tivesse sido plantada. O espelho me mostrou uma verdade que eu não podia mais negar. Eu havia me perdido. E talvez, apenas encarando esse reflexo, eu pudesse começar a buscar o caminho de volta para mim mesma. Do 1. Eu sempre imaginei que a liberdade fosse algo leve, como abrir os braços em uma praia ao pôr do sol, ou correr em um campo aberto sentindo o vento no rosto. Mas quando finalmente comecei a conquistar a minha, percebi que a liberdade também tem peso. Ela custa caro. É molhada de lágrimas e carregada de cicatrizes que ninguém vê. Foi numa madrugada de inverno que a decisão começou a nascer dentro de mim. Eu estava deitada ao lado de Léo, mas poderia muito bem estar sozinha. O silêncio entre nós era tão denso que parecia encher o quarto. Ele dormia profundamente, indiferente às lágrimas que molhavam meu travesseiro. Eu olhava para o teto, tentando entender em que momento minha vida havia se transformado em um labirinto sem saída. De repente, me levantei. Andei até a sala e me sentei no chão frio, abraçando minhas próprias pernas. Comecei a chorar de uma forma que nunca tinha chorado antes. Não era mais um pranto contido, escondido para não incomodar. Era um choro de desespero, de exaustão, de quem já não suporta mais carregar o próprio fardo. A cada lágrima, eu sentia como se estivesse lavando as mentiras que me mantinham presa. Ele vai mudar. Eu preciso suportar. Deus está me testando. Tudo isso começou a se dissolver. Pela primeira vez, eu admiti para mim mesma. Não era amor, era prisão. E eu não queria mais viver assim. Naquele instante, lembrei da Amanda que tinha se perdido no espelho. Lembrei da menina sonhadora de Pernambuco, da jovem cheia de fé, da mulher que ainda existia em algum lugar dentro de mim. E fiz uma promessa silenciosa. Eu vou resgatar você. A decisão não foi fácil.
Eu sabia que sair daquele relacionamento significava abrir mão de tudo o que havia construído em Curitiba. Significava voltar sem nada, talvez até com vergonha, enfrentando perguntas e olhares de compaixão. Mas ao mesmo tempo percebi que perder tudo era melhor do que perder a mim mesma. Na manhã seguinte, ainda com os olhos inchados, comecei a arrumar minhas coisas. Cada peça de roupa que dobrava era acompanhada de uma lágrima. Cada objeto colocado na mala parecia carregar um pedaço da dor que eu estava deixando para trás. Léo percebeu o movimento e tentou impedir. Falou alto, depois falou baixo. Tentou convencer, ameaçou, chorou. Mas algo dentro de mim já estava decidido. Não foi coragem repentina. Foi sobrevivência. Eu sabia que se ficasse, morreria por dentro de vez. Lembro-me da cena final. Eu, com a mala nas mãos, parada na porta do apartamento. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Léo me olhava incrédulo, como se não acreditasse que eu realmente iria. E eu apenas disse: chega, eu preciso viver. Saí sem olhar para trás. No caminho até a rodoviária, o frio de Curitiba cortava meu rosto. Mas pela primeira vez eu não sentia apenas dor. Senti alívio. O peso ainda estava sobre mim, mas junto dele havia uma chama tímida de esperança. Eu chorava, sim, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de despedida, de renúncia, mas também de nascimento. Naquela viagem de volta para Pernambuco, sentei-me ao lado da janela do ônibus e fiquei olhando a estrada. Cada quilômetro percorrido parecia me devolver uma parte de mim. O choro vinha em ondas, mas já não era de desespero. Era de libertação. Descobri naquela jornada que a liberdade não chega sorridente. Ela chega em meio ao pranto, no esgotamento, no fundo do poço. Mas uma vez conquistada, ela não vai embora. Porque quem prova da liberdade, mesmo entre lágrimas, nunca mais aceita voltar para as correntes. O valor da minha liberdade foi medido em noites de dor, em orações sufocadas, em marcas invisíveis que carrego até hoje. Mas olhando para trás, eu sei, cada lágrima valeu a pena. Porque foram essas lágrimas que me lavaram, que abriram caminho para a Amanda renascer. E foi ali, entre malas e lágrimas, que começou o verdadeiro recomeço da minha vida. Quando finalmente voltei para Pernambuco, a sensação era estranha. De um lado, o calor da minha terra, o abraço apertado da minha mãe, o cheiro de café fresco vindo da cozinha e as ruas que sempre foram minhas. Do outro, a dor latejante das cicatrizes que trazia comigo, invisíveis, mas tão reais que pesavam mais do que qualquer mala. Eu estava de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, mas já não era a mesma. Nos primeiros dias, parecia que tudo ao redor conspirava para me lembrar de quem eu havia sido. As amigas queriam saber o que tinha acontecido. Algumas perguntavam com cuidado, outras com curiosidade. Eu sorria, mas por dentro, sangrava. Como explicar que eu havia deixado de existir por meses? Como colocar em palavras o silêncio que me devorou em Curitiba, a sensação de olhar no espelho e não me reconhecer? Foi difícil encarar a realidade. Eu tinha voltado sem nada além da minha dor. Não havia emprego, não havia planos, não havia certezas. Apenas a lembrança de um relacionamento que me esvaziou, até quase não restar mais nada. Mas ao mesmo tempo, percebi que o nada podia ser o início de tudo, porque era a primeira vez, em muito tempo, que eu não estava mais carregando correntes. Comecei devagar. Voltei a frequentar minha antiga igreja, ainda tímida, ainda envergonhada. No primeiro culto em que entrei, senti como se todos os olhos estivessem sobre mim, julgando, questionando. Mas quando a música começou a tocar, algo que estava adormecido dentro de mim despertou. Cantei baixinho no início, depois com mais força. E naquele momento, percebi que minha voz ainda estava ali, eu ainda existia. O processo de reconstrução não foi fácil. Tive recaídas de memória, noites em que sonhava com Léo, dias em que me perguntava se tinha feito o certo. Mas pouco a pouco,
Aprendi a diferenciar amor de dependência, fé de manipulação, esperança de ilusão. Descobri que Deus nunca quis minha destruição e que o verdadeiro evangelho não prende, mas liberta. Passei a me olhar no espelho de novo. No começo, ainda via marcas, olheiras, tristeza, mas a cada dia, a cada pequeno passo, comecei a enxergar algo diferente. Força. A mesma menina sonhadora de antes estava voltando, mas agora mais consciente, mais madura, mais firme. E entendi algo que mudou tudo. Minha história não era apenas uma tragédia, era também um testemunho. Porque se eu conseguir sair, outras também podem. E se minha voz, antes silenciada, agora pode ser ouvida, que ela sirva de alerta para quem está vivendo o mesmo inferno que eu vivi. Hoje, quando penso em Curitiba, não vejo apenas o frio e a dor. Vejo o lugar onde eu morri por dentro, mas também o lugar de onde renasci. Porque foi lá, no fundo do poço, que aprendi que a liberdade não é dada. Ela é conquistada. E que o recomeço pode nascer exatamente no ponto em que acreditamos que tudo acabou. Eu sou Amanda. Fui destruída por um relacionamento tóxico, mas não deixei que fosse o fim. A dor me ensinou a olhar para dentro, a valorizar quem eu sou, a nunca mais permitir que alguém defina o meu valor. Se você está ouvindo minha história agora e sente que vive algo parecido, escute com atenção. Você não precisa esperar que seja tarde demais. Não confunda amor com prisão. Não aceite silêncio como resposta. Não troque fé por medo. Sua vida vale mais. Você vale mais. E se um dia você se olhar no espelho e não se reconhecer, lembre-se. Esse pode ser o começo, porque às vezes é no fundo da dor que Deus começa a reescrever a nossa história. Essa é a minha conclusão. Mas também é o meu recomeço.